Oi, sejam bem-vindos ao episódio do Podgest e hoje a gente está aqui com o Dr. Alex Lacerda, alergista, imunologista, e a doutora Fernanda Salles também, alergista e imunologista, e a gente vai conversar um pouco sobre alergias, mitos, como é que está funcionando isso hoje. Tudo bom, doutor Alex? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho e desmistificar muita coisa. Sim, hoje em dia, com essa coisa de internet, tem muita mentira e mito na cabeça das pessoas, né? E eu queria entender, eu estava vendo outro dia, as pessoas falam que a alergia, tem alergia a alguma coisa, por exemplo, a camarão. Ah, eu tive alergia a camarão e uma vez eu fiquei cheia, toda empipocada, e da próxima vez eu comi e não tive nada. Essa coisa de alergia, ela pode ir e voltar mesmo na pessoa? Primeira coisa que a gente precisa entender na alergia é que a alergia, obrigatoriamente, ela é reprodutível. Ou seja, toda vez que tem contato com a substância, você vai ter que ter um sintoma, que pode ser leve, moderado ou grave. A grande questão é que, no Brasil, principalmente na população, ter um sintoma é igual a ter um diagnóstico. E não é assim que funciona. Porque se a pessoa come um camarão, dá uma coceira na garganta, já fala que é alérgico ao camarão. Mas não deixa de comer, aí come de novo não tem, come de novo tem, fica uma bagunça. Uma alergia verdadeira, uma alergia alimentar, toda vez que você é exposto, independente da quantidade que você ingere, você vai ter algum tipo de sintoma, tá? Na alergia ao camarão, a alergia que a gente conhece é a alergia IgE mediada, aquela que você vai ter contato, de uma forma rápida você vai ter um sintoma, a urticária, aquele empolamento na pele, os vergões, a coceira, o inchaço, que é o angioedema, a anafilaxia, que é a reação grave, mas o paciente pode ter só a urticária, pode ter o angioedema, pode ter anafilaxia. Você não consegue prever qual é a reação dele. Mas ele vai ter que ter uma reação sempre tem contato com a substância que ele tem uma alergia. Ah, entendi. E no caso, assim, eu tava até vendo que tem gente que fala que pode ser um problema, assim, não necessariamente do camarão, mas de alguma coisa que coloca no camarão. Eu vi esse conteúdo recentemente, não sei se é que você está falando, de Sim. uma cozinheira famosa. Exatamente. Eu vi até um vídeo disso. Não. Ela estava falando do conservante do camarão que você põe no barco muitas vezes para manter ele com a coloração mais saudável, vamos dizer assim. E aí a principal substância é o sulfito, tá? A alergia a aditivos, corantes, existe, tá? Não tem nenhuma coisa no mundo que seja alergênica, incapaz de produzir uma resposta alérgica. Mas é muito diferente do que foi falado, do que se pensa. A reação a aditivos alimentares é extremamente rara. Menos de 1% das pessoas que acham que tem, quando você investiga, tem de verdade. Então não é comum. Quando a gente fala da reação ao camarão, frutos do mar, o problema são proteínas presentes no camarão, nos frutos do mar. A mais conhecida, a mais frequente é a tropomiosina, que é uma proteína presente no camarão, presente no ácaro da poeira também, presente na barata. Pode estar presente em moluscos também. Você pode fazer reação cruzada com artrópodes, lagosta, camarão e moluscos com lula. Não é o mais comum, mas como artrópode com artrópode, mas são proteínas específicas do alimento. Corantes, aditivos podem provocar, mas são uma fonte rara de alergia, ao contrário do mito populacional. E essa coisa que você falou de reação cruzada, explica um pouquinho melhor, porque as pessoas não sabem bem como é que funciona isso. Na verdade, melhor definir o que é alergia, né? Para a gente entender o que é reação cruzada. A alergia ela é uma resposta errada, ela é exacerbada do sistema imunológico. Vamos supor que você tem lá uma parede verde. Uma parede verde para você não seria uma ameaça, para ninguém seria. Para quem tem alergia, ele reconhece aquilo como sendo um problema e faz um anticorpo contra aquela parede verde, vamos dizer assim. Isso chama sensibilização, tá? Sensibilização não é igual a alergia, é uma coisa que a gente pode definir depois, até diferenciar. É você produzir um anticorpo contra alguma coisa que não é um mal para quase ninguém. Esse anticorpo presente, num próximo contato, você pode ter uma reação alérgica. Aí é uma alergia verdadeira. Então, com esse anticorpo presente, você é sensibilizado, você pode ter um sintoma quando vai ter o contato novamente com a substância, tá? A grande questão é que quando você tem um reconhecimento imunológico, ele pode reconhecer proteínas que são muito semelhantes uma com a outra, ou a mesma proteína pode estar em mais de uma fonte. A tropomiosina é uma dessas fontes, está presente no camarão, na lagosta. A gente tem proteínas da castanha do Pará, que pode estar presente em outras nozes ou nuts, outras castanhas. Proteínas vegetais como a do látex, que é muito semelhante a proteínas de frutas. Então é uma confusão da confusão. A confusão já produziu um anticorpo específico. Uma confusão maior é ele reconhecer duas coisas muito semelhantes ou quando a proteína está em diferentes fontes. Essa é uma reação cruzada. Você tem uma alergia a mais de um produto
que tem ou compartilha a mesma proteína ou proteínas semelhantes. E aí a forma de quando a pessoa apresenta diversas alergias, no caso, se for alergia mesmo, para ver se é da mesma coisa. Como é que funciona esse processo para... Como diferenciar, né? Eu acho que é isso que você quer Exatamente. perguntar. Isso. Então, assim, digamos, você é alérgico a uma castanha X, né? Necessariamente você vai fazer uma reatividade cruzada a uma outra castanha. Como diferenciar? Como entender se é só isso, se faz reatividade cruzada a outras coisas, a gente tem exame, não tem? Eu acho porque que é isso, pode dar medo na pessoa, né? Que vê que pode ter alguma reação cruzada ali com outro alimento. E se pode, tem que realmente tirar, não tem? É uma grande confusão, na verdade, né? Quando a gente fala de reação cruzada, não quer dizer que você vai ter, tá? Alguns alimentos, eles têm uma frequência mais alta de reação cruzada. As castanhas e nozes, as nuts, elas têm proteínas muito semelhantes ou que compartilham em diferentes alimentos. Então, elas têm uma frequência muito alta de reatividade cruzada. Mas não é porque você tenha uma que você vai ter as outras, tá? Não é assim, não é 100%. E a gente tem que lembrar também do amendoim, né, Alex? Que o pessoal acha que o amendoim vai reagir com castanha. Não necessariamente, né? Na verdade, o amendoim... A confusão, na verdade, do amendoim é que o amendoim é uma leguminosa, tá? O amendoim é parente da soja, do Completamente feijão. diferente. As castanhas são oleaginosas. Outro tipo de estrutura alimentar. Então, se você é alérgico a amendoim, talvez você tolere castanhas. Na verdade, a maioria das pessoas que é alérgica ao amendoim não vai ter problema com castanhas, porque não faz reação cruzada de um com o outro, né? Você pode ter alergia aos dois. Até porque quando você tem um tipo de alergia, você tem uma frequência mais... Você pode ter um fator de risco mais alto para ter outra alergia, né? Mas você não faz reação cruzada de amendoim com castanhas. Você faz castanhas com castanhas. A confusão é confundir o amendoim com uma leguminosa, né? É que a gente come da mesma forma o amendoim e com as nuts. Pelas propriedades. Você fala, olha, as nuts são muito boas, o amendoim também, para a saúde, né? E se confunde. Mas se você for pegar lá da biologia, do desenvolvimento, é uma leguminosa, Exatamente. outra oleaginosa. Então, o imunológico ele reconhece estruturas, proteínas. Eu costumo falar para o paciente, sabe aquela sequência de letrinha lá da biologia, o A, C, G, que forma uma estrutura que é a proteína? Então, o seu sistema imunológico reconhece aquela estrutura, a proteína. Reconhecimento primário dela, das letras lá direitinho na sequência e da forma, o terciário, né? Ele reconhece dessa forma. Então, você ter um tipo de alergia não quer dizer que vai ser reação cruzada. O que vai determinar, primeiro de tudo, é a história clínica, tá? A alergia não é exame, tá? Então, a pessoa fala assim, eu tenho que colher exame. Não, você tem que passar numa consulta com um bom profissional, para ele sentar, conversar com você. O mais importante, eu falo sempre, é a conversa com o paciente. Ela tem que ser... de conseguir desmistificar, entender o que acontece, para aí sim você pensar em investigar. Quando você vai pensar em investigar, quando a gente fala de reação cruzada, a gente pensa muito hoje em dia nos CRDs, que são proteínas específicas de alguns alimentos que eles fazem reatividade cruzada com outro, pode estar presente em outro. É uma forma mais específica de fazer o diagnóstico de alergia alimentar. Tá? A gente sabe que ter alergia a uma proteína, a depender da proteína, você pode ter uma chance mais alta de ter reação cruzada com outros alimentos. A gente consegue chegar nesse denominador. Na maioria dos alimentos a gente consegue entender um pouco melhor hoje em dia. Ai, muito bom isso aí, porque evita da pessoa ficar tão preocupada de ter alguma reação cruzada. Então, realmente, assim, o profissional bom tem que sentar lá e estar disposto a ouvir o paciente, os sinais e sintomas, tudo histórico, é essencial, mais do que até o exame ali. Na verdade, eu sempre bato a tecla que medicina é conversa, medicina é história clínica. Exame é uma ferramenta auxiliar de diagnóstico. Infelizmente, hoje o exame está virando uma ferramenta primária de diagnóstico. Tá? Já escutei história de pessoas que vão passar no médico e ele já pede os exames antes da pessoa passar com o médico. Sim. Isso é um despropósito total, é um sacrilégio contra a medicina. A medicina é sentar, conversar e baseado na sua suspeita clínica, você vai fazer uma investigação dirigida. O exame pode muitas vezes te prejudicar do que te ajudar se você pede o exame errado. Até porque a gente tem os falsos negativos e os falsos positivos, né? Então, às vezes, vem uma IgE específica positiva para algum alimento, o paciente come aquele alimento, não tem nada a ver, ele não é alérgico, né? Então, o teste de alergia não necessariamente é igual à alergia, dá o diagnóstico de alergia. A gente precisa mesmo de uma história clínica bem... E daí vem a história da sensibilização, que eu falei lá. Então, você produziu um anticorpo contra um alimento, que é o que a Fernanda falou, um exame positivo, não quer dizer que você é alérgico. Quer dizer que você produziu um anticorpo. Ele é ativo, ele é um problema ou não? Depende. O que vai dizer é a história clínica, a exposição ao alimento. E o que você vê muito hoje em dia é a pessoa pedir um exame para um monte de alimento,
Aí vem um IgE específico positivo, já manda tirar tudo. Isso pode ser mais prejudicial do que ajudar. Se você já tem um anticorpo presente naquele paciente que é inativo, não tem um problema nenhum, você orientar ele a excluir o alimento e ficar muito tempo excluso, quando ele consumir, aí sim ele pode ter uma alergia verdadeira. Então, excluir de quem é sensibilizado é uma coisa errada. Tem que diferenciar o que é sensibilizado do que é alérgico. Alérgico é obrigatório que tenha uma história clínica. E daí vem a história clínica. Se você não conhece o que o seu paciente está sentindo, está tendo, não tem como você fazer diagnóstico. Por isso que tem gente que fala assim, eu tirei tal alimento porque mandaram eu tirar e eu não sentia nada antes, aí quando eu voltei a comer, comecei a passar mal. Pode acontecer também de outras naturezas também, não só alergia, né? O paciente pode não ter uma digestão adequada do alimento, mas na alergia sim, se eu ter um anticorpo presente, já é uma resposta meio errada ali, né? Se você excluir, você pode fazer o paciente ter a resposta completa errada, que é a alergia. Então o problema, na verdade, que se vê hoje em dia é basear diagnóstico somente em exame. Falou que é o médico examista. Não pode, tá? Porque ele uma hora ou outra ele vai errar, porque ele vai saber olhar exame, não vai saber olhar o paciente. Então, diagnóstico não é exame. Nunca foi, nunca vai ser. Em alergia, muito mais. É igual quando a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia. Tem como fazer um exame para ver que eu sou alérgico de medicação? Não, não tem. Porque se o exame for positivo, não quer dizer que você é alérgico ao remédio. Se você tem um problema ali, é só um anticorpo presente, muitas vezes uma célula que se alterou, ou pode ser um exame falso positivo, que alguém leu o exame errado, e não é uma alergia verdadeira. Tem que ter sintoma suspeito para se pensar em alergia. E muito além da gente tirar um alimento e depois causar uma reatividade, né, uma reação errônea, porque você tirou aquele alimento que não tinha a menor necessidade, a gente causa deficiências nutricionais, né, Tatá? Você que é nutricionista, a gente começar a cortar, deixa eu tirar leite, não, vou tirar glúten, vou tirar... Como que fica esse paciente depois, não é isso? Na verdade, assim, o que aparece muito no meu consultório são pessoas com sintomas gastrointestinais. E, normalmente, elas já tiraram muitos alimentos, porque passa mal aí e fala, tal coisa é inflamatória, leite é inflamatório, aí tira o leite, aí não melhora, continua tendo o sintoma. Aí vai e tira o ovo, aí vai e tira o glúten, aí vai, e a pessoa nunca melhora, porque ela não tem um diagnóstico. Ela foi tentando tirar e ela continuou passando mal. E, assim, o que eu tento mostrar para a pessoa é que ela precisa de um diagnóstico para saber realmente o que ela tem problema. Se é alergia a alguma coisa, ela precisa ser diagnosticada para evitar. Sair tirando alimentos pode causar deficiências nutricionais, se ela não tem um acompanhamento. Pode, de repente, ela era sensibilizada antes, como você falou, ela pode depois voltar e dar algum problema, né? Ou até mesmo ter problema em enzimas ali. Também tem um problema hoje em dia que as pessoas... se tornou muito normal falar de intolerância, né? A pessoa tem intolerância. Hoje em dia, a gente sabe que existe intolerância à lactose, que é uma coisa até bem comum na nossa população adulta, e às vezes até decorrente de algum outro problema intestinal, pode ser doença celíaca não tratada ou qualquer outra coisa, né? Uma infecção viral que teve, transitório, o SIBO, tem um monte de coisa que pode... Muita coisa. Mas, assim, esse outro mito de... testar um monte de alimento e falar da 10 alimentos com intolerância, não é nem alergia, né? Então, eu falo, medicina primeiro tem que definir as coisas direitinho, entender o que acontece pra gente conversar o mesmo assunto, né? Se a gente falar coisas diferentes. Quando a gente fala de intolerância, alergia, tem muita confusão ainda na população, né? A pessoa fala assim, eu tomo leite, aí eu tenho dor na barriga, distende, é uma alergia. Não, parece mais um sintoma de intolerância, né? Ela fala, eu tenho alergia à lactose, que é o pior ainda, que não existe alergia à lactose, confunde uma coisa com a outra. Sim. A grande questão, na verdade, quando você tem um sintoma suspeito, é importante você procurar o profissional para ele ter o diagnóstico adequado. O que se vê hoje em dia, muitas vezes, é um paciente que tem um sintoma, muitas vezes, e pega um profissional que ele vai tirando uma coisa atrás da outra, sem ter um norte muito legal. E usando as palavras intolerância, alergia, sensibilidade alimentar, que aí dá dor na espinha, para justificar alguma coisa que o paciente tem de sintoma que ele não consegue explicar para o paciente. Muitas vezes o paciente tem um problema intestinal verdadeiro, que não é alimentar. E hoje em dia ficou uma coisa de culpar muito a alimentação. Eu falo que é o terrorista alimentar. Eu falo, terrorismo não, porque o leite é inflamatório para todo mundo, o glúten é inflamatório para todo mundo. A meia-verdade é pior do que a mentira. Como que é a meia-verdade nesse sentido? Olha, o leite pode ser inflamatório? Pode. Para quem? Para quem tem uma PLV não higiene mediada, por exemplo, faz uma proctocolite,
Faz uma inflamação intestinal com sangramento. Ele é inflamatório para todo mundo? Não. Não tem nenhum dado na literatura científica que dê suporte a essa afirmação. Na verdade, existem dados que dão suporte para outro tipo de afirmação, que o leite pode ser anti-inflamatório, na verdade. Isso tem dado científico, tá? Não tem dado científico para essa natureza. Glúten, que também é o vilão da moda agora. Ele é inflamatório? Para todo mundo, não. Ele pode ser inflamatório? Sim, para quem tem uma doença celíaca, por exemplo. Aí é um problema imunológico que a pessoa tem, que ela faz uma reação inflamatória pelo glúten. Uma parcela da população tem. A menor parcela da população tem. O normal é não ter. O normal não é ter. Então, o que eu vejo hoje em dia, o teorismo, é a pessoa normalizar e igualar todo mundo, normalizar o problema, quando na verdade é um problema. O problema nunca é o normal, o problema é o fora da curva. Então, o fora da curva está virando o normal. Tá errado. Alguma coisa tá errado aí. Tá? Alguma coisa tá errado no entendimento, no discurso, ou mesmo a pessoa, ela sabe aquilo e ela tem uma conduta que não é adequada. Tá? Eu falo que é de propósito, muitas vezes, para manter o paciente com ele muitas vezes, porque é muito fácil mandar tirar um alimento, mas vai tirar você. Tira o leite da sua dieta, vai ser fácil. Dificílimo, né, Tatá? Você que tem a experiência pessoal de tirar o glúten, gente. Tira o glúten de uma pessoa, difícil. tira o ovo de uma pessoa. Leite ainda tem remédio, gente. Tem. Eu acho até que leite é muito difícil. Outro alimento que é muito difícil aqui no Brasil é não ter traço de soja. Sim. Tudo tem traço de soja, todos os grãos têm traço de soja. Então, assim, você chega para uma pessoa, isso é uma coisa muito séria. Você chega para uma pessoa e fala que ela não pode comer determinado alimento, primeiro que a pessoa fica completamente preocupada de comer de novo, ela fica ali, se eu comer, o que vai acontecer comigo? Tem deficiência alimentar, por exemplo, leite, falta de cálcio, de repente diminui a ingestão de proteína no dia. Até mesmo alimento, ele também é muito... a parte de emoção também. A gente lembra de muita coisa. De tudo, claro. Não sim. é um remédio que você toma uma vez por dia. Você come 3 vezes por dia ou mais, entendeu? Sim. Então, assim, é muito importante as pessoas realmente saberem e terem um diagnóstico. Eu falo que, assim, se a pessoa chega com problema com muitos alimentos, o problema não são os alimentos. Tem que suspeitar. Exatamente. Errada. Então, assim, tem que ser investigado se é o problema no intestino da pessoa ou se realmente é uma alergia múltipla. Mas, assim, é mais difícil de acontecer, né? Alergia múltipla, sim, existe. A pessoa tem alergia a mais de um alimento de estruturas diferentes, não cruzados, tá? Isso existe. Não é o mais comum, tá? Mas sim, existe. Criança tem alergia a leite e a ovo. Criança, não tanto adulto, tá? Tem que tomar cuidado com o diagnóstico de alergia ao leite. A alergia ao leite, ela é imensamente mais frequente na pediatria, na criança. Não é comum o adulto ter alergia ao leite. O adulto que tem, geralmente, é aquele que tinha alergia ao leite e não desapareceu ao longo da vida. Dificílimo. A gente tem uma pessoa que abre uma alergia a leite na idade adulta, não é, Alex? Eu muito falo assim, raro. você nunca pode falar nunca e sempre na medicina, né? É uma ciência exata. Mas não é provável. Isso a gente pode falar que não é provável. Não é comum também, quando você adquire tolerância ao alimento, você perder essa tolerância. Por exemplo, você tinha alergia ao leite, desapareceu a alergia ao leite, você consegue voltar a consumir e voltar a ter alergia ao leite. Não é comum isso acontecer. Não ser comum não quer dizer que não possa acontecer, tá? É bom a gente diferenciar, porque muitas vezes a gente comenta isso, a pessoa fala, mas eu tenho, você está falando que não existe. Não estou falando que não existe. Não é comum. E a probabilidade é baixa. Principalmente não é comum como se faz hoje em dia, porque hoje em dia parece que todo mundo tem um problema. Tem. As alergias alimentares sim aumentaram muito ao longo dos últimos anos. Nos últimos 5 anos aumentaram bastante, mas ainda é a minoria da população que tem um problema alimentar, não a maioria. Que bom, né? Sim, senão a gente não teria 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Se todo mundo tivesse um problema alimentar. E eu acho até assim que você até comentou de que como é difícil tirar o glúten, né? Eu acho que até por eu não poder comer determinada coisa, eu acho, assim, um absurdo a pessoa fazer uma restrição alimentar desnecessariamente. Pra que se privar daquilo, entendeu? Assim, óbvio, uma alimentação equilibrada é importante. Agora, se privar de determinado alimento 100% das vezes sem ter um porquê, sim, é difícil. Olha, no consultório ainda, principalmente no adulto, eu mais desmistifico a alergia do que diagnostico, tá? Eu mais libero o que foi restringido do que restrinjo. Para restringir um alimento, você tem que ter muito consciente, tem que ter uma certeza bem importante do diagnóstico. Eu costumo falar que quem tem alergia alimentar não é assim. Não, você não consegue comer o alimento. Você vai começar a ter reações que você não consegue controlar. Uma reação IgE imediata, a pessoa vai comer uma vez, vai ter uma urticária. Como uma segunda tem urticária, tem angedema. Como uma outra tem uma anafilaxia.
ela vai percebendo que o quadro é importante. Ela não consegue comer o alimento. Sim. Tá? Mesmo que seja uma não IgE mediada, ela vai começar a ter dor abdominal importante, sangramento. Ela não consegue comer o alimento. A alergia não é quando você quer ter. Não é assim, eu comi hoje, vou... Não, ela tem e ponto, ela é imprevisível. E uma coisa que você pontuou bastante foi da intolerância à lactose, né? Que é muito importante a gente separar isso de alergia à proteína do leite de vaca, que pode até cursar e fazer uma reação cruzada com outros leites, né, animais. Sim, na verdade, na PLV, a PLV, eu tinha falado antes, a alergia por leite de vaca, a gente utiliza a sigla PLV, tá? Na PLV, a orientação é não consumir leite de nenhum outro mamífero. Porque a atividade cruzada com as proteínas é muito alta. Tem atividade cruzada, tem leite que é 98%. Tá? Então não se consome outro leite. Até para diferenciar a intolerância, o jeito mais fácil de entender é que assim, pensa que você tem lá um produto que quebra uma coisa. Esse produto não está funcionando direito. Se ele não quebra direito, sobra mais aquele produto para o seu intestino e vai te dar um sintoma. Então a intolerância é um problema de digestão alimentar. Você não consegue digerir um alimento de uma forma correta, ele vai cair de uma forma mais inteira na parte intestinal e vai te provocar um sintoma, que é gastrointestinal. Vai dar dor abdominal, cólica, distensão, diarreia, flatulência. É isso. Ele não vai te dar espinha na pele. Igual o pessoal fica difundindo hoje em dia, que a intolerância à lactose vai dar espinha na pele, cabelo caindo. Não. Sintoma gastrointestinal. A alergia, de forma diferente, é uma reação imunológica. O sistema imunológico acha que aquilo é um problema, como se fosse um inimigo, e vai atacar aquilo. Vai ou liberar histamina e provocar urticária, edema, anafilaxia, ou ativar linfócito e provocar inflamação intestinal. Então a diferença principal que você precisa entender é que a intolerância é um problema de digestão, a alergia é um problema imunológico. E a intolerância, ela é dose dependente, né? A gente Sim. tem pacientes que são intolerantes que às vezes Parciais. toleram, eu como um pedacinho de queijo eu não passo mal. Mas se eu comer um iogurte, um sorvete, tomar um copo de leite, eu vou ter sintoma gastrointestinal, né? Sim. Diferente do alérgico. O alérgico pode ser um micro pedaço, pode ser uma outra pessoa que beijou, né, no rosto e teve o contato ali com leite, então não é dose dependente, né? Isso é bem importante. O sistema imunológico, ele não diferencia se é 1 grama ou 100 quilos. Reconheceu aquela proteína, esquece, vai ter uma reação. E existem diversos relatos de caso de pessoas que comeram um alimento, beijaram o companheiro e tiveram anafilaxia. E tinham alergia ao alimento que a pessoa comeu. Uma microfração da proteína. Existe de uma forma menos comum, mas existe. Pessoas que têm contato inalatório com uma proteína alimentar e têm uma reação. Então, a alergia não diferencia a quantidade. A Fernanda falou muito bem da intolerância. A intolerância é aquele copo meio cheio, meio vazio. Até determinada quantidade, e geralmente a pessoa sabe quanto ela consegue comer, ela não vai ter sintoma. Passou daquilo, ela não tem enzima para digerir. Ela vai ter o sintoma. Às vezes aparece um paciente que fala assim, eu consigo comer tomar leite sem lactose, um queijo sem lactose. Enquanto tem paciente que fala, mesmo queijo sem lactose eu não consigo comer porque eu passo mal. Então, assim, a pessoa também tem que saber descobrir qual é também a dose, como você disse, na intolerância, qual é a dose que ele consegue suportar e ficar bem, né? E uma coisa que você até falou do sem lactose é que a indústria também não ajuda, né? Ela fala assim, leite sem lactose. Não existe produto sem lactose, tá? Sim, o leite sem lactose, para você que não sabe, a pessoa adiciona a enzima no leite. Tá? Faz o papel do seu estômago, do seu Isso. intestino. Ela tenta digerir aquilo para você. Só que tem pessoa que tem uma intolerância tão intensa que mesmo o sem lactose tem um pouquinho de lactose que ele não consegue ingerir. Ele vai ter sintoma. Tá? Então, o sem lactose não existe. Tá? Existe o com lactase dentro. Exatamente. Acho que o nome correto seria esse, mas mas fizeram fica muito longo, né? E aí atrai mais. Opa, esse sem lactose, eu tenho problema com lactose, não vai ter lactose. A pessoa come e tem sintoma, ela não entende nada, vira uma confusão. Com certeza. E, assim, para explicar um pouquinho mais, como é que o paciente chega no consultório? Como é que é o processo de descobrir se ele realmente tem alergia alimentar? Como eu falei, o mais importante é a história, né? O paciente vai ter um sintoma suspeito. Olha, sei lá, eu comi um gergelim, né? E de uma forma rápida, em menos de 1 hora, eu comecei a me coçar, fiquei todo empolado, fiquei vermelho. É um sintoma bem importante, um sintoma suspeito. Tem temporalmente uma correlação, tá? Uma reação rápida. A gente suspeita de uma alergia alimentar. Como é que a gente pode investigar uma alergia alimentar? Essa alergia que eu expliquei, que é a IgE mediada, a gente vai tentar encontrar esse anticorpo que eu expliquei que você produz, que é o IgE. Como é que a gente pode encontrar ele? 2 formas principais. A gente pode encontrar ele na pele.
pondo um extrato do alimento e fazendo uma escarificação. Quem tem esse anticorpo vai reconhecer aquilo, liberar um pouco de histamina e fazer uma pápula naquela região. Esse exame chama prick test, ou teste de leitura imediata, teste cutâneo de leitura imediata. A gente pode investigar pelo sangue, achar esse anticorpo, dosar ele, que é o IgE específico, dosagem. Hoje a gente também tem o molecular, que é o Immunocap-Zac. Uma gotinha de sangue você consegue ver várias moléculas de alérgeno. Que legal. Então é mais tranquilo. Legal, mas esse exame tem que ser bem pontuado, que ele é difícil de interpretação. Ele é um exame que ajuda muito no múltiplo alimentar. Quem tem mais de uma alergia, você consegue entender aquela relação de reação cruzada que eu expliquei. Não é um exame para todo mundo. Esses dias eu atendi uma paciente que não tinha história praticamente nenhuma de alergia alimentar e pediram Immunocap-Zac para ela. Mais confunde do que ajuda, porque o dela veio um exame, uma proteína, um exame positivo para um fungo, que ela não tem nem sintoma, que não tem relação com o quadro clínico dela. Às vezes exame demais complica, né? Às vezes fazendo o básico, né? Fazendo um prick test ou um prick to prick, se você não tem o extrato daquele alimento, na fruta, você pode por exemplo, o alimento, extrato de fruta não é muito bom. Não tem padronizado e mesmo o IgE específico para a fruta não é legal. Você faz um prick to prick, você pega a fruta, prica a pessoa e ela vai fazer uma reação naquele local. É um prick to prick. Mas quando a gente fala de investigação, o padrão ouro chama teste de provocação oral. Tá? Sim. Eu expliquei lá no começo que a alergia é algo que é reprodutível. Toda vez que tem contato, você vai ter que ter um sintoma. Como é que a gente consegue ver isso? Reproduzindo. Como é que a gente reproduz? Num ambiente seguro, com um profissional treinado, a gente faz um teste de provocação oral e vê se o paciente tem um sintoma ou não. O teste de provocação oral ele é muito importante para um paciente que tinha uma alergia, uma criança, por exemplo, tinha alergia ao leite, para saber se ela desapareceu. Um quadro que é uma história muito estranha, o exame veio negativo e a história ainda é muito subjetiva, a gente faz um teste de provocação oral. Um paciente que tem muito medo, está liberado, a gente faz um teste de provocação oral. Então, um exame que ele é muito bom, porque ele é o padrão ouro, mas tem que ter sua forma riscos, de fazer. Né? Tem seus riscos. Você expõe o paciente. Você está dando para o paciente, né, de forma ali diluída, devagar, num ambiente seguro, aquilo que pode fazer ele reagir, seja para fechar um diagnóstico ou para excluir aquele diagnóstico. Então, é o padrão ouro, mas a gente também tem outras maneiras de investigar, às vezes até antes de testar um teste, de fazer um teste de provocação, né, para fechar um diagnóstico. Tem as suas indicações, mas a forma que a gente pode investigar uma suspeita de alergia, pele, cutâneo, sanguíneo, expondo. Provocação. Isso é muito bom até mesmo para as pessoas que têm alguma suspeita de alergia, saber se elas estão sendo avaliadas da maneira correta pelo médico, buscar ajuda de profissionais realmente confiáveis. Um exame que não serve é o IgG para alimentos. Aí eu não sei se ia perguntar sobre isso, mas é uma coisa que eu preciso falar. Com certeza. Porque hoje em dia, infelizmente, virou uma moda. Tá? Todo mundo... Para quem não sabe, existe um exame que é um exame que vê IgG. Eu falei que é IgE, alergia mediada, né? O IgG não denota o que o exame fala. O exame é vendido, eu falo que é vendido porque é vendido, como um teste de intolerância, um teste de alergia, um teste de sensibilidade alimentar. Imagina, uma coisa que fala que são três coisas diferentes, nada ele é. Mas ele é muito vendido hoje em clínicas, você não vê em laboratório grande por um motivo também. Que ele vai achar um IgG de um alimento e a pessoa recebe um diagnóstico de alergia ou de intolerância ou de sensibilidade, uma confusão, né? O IgG de alimentos não tem nenhuma utilização científica até o momento. Ponto. Não tem nenhum dado que vai dizer, olha, ele é bom para fazer isso, para investigar isso. Não é. E eu falo que usar esse exame para fazer diagnóstico de alergia alimentar é não saber o mínimo de fisiopatologia de alergia. É a aula 1 da imunologia, né? O IgG, na verdade, ele é uma indicação de tolerância imunológica. É o contrário. Exatamente. Tanto que para imunoterapia, a gente utiliza o IgG4. Testar uma IgG. Então, você ter uma IgG alta, né? IgG4 para aquele alérgeno, você... Tá tolerando aquele alérgeno. Então, quando você reconhece algo e produz um IgG, na verdade, você está fazendo uma tolerância imunológica. É o contrário do que é vendido o exame. E aí aquela linha de novo, fazer exame para fazer diagnóstico. Não tem correlação clínica, não tem correlação de nada. Então tem que tomar cuidado também com o exame que você faz. Exame de cabelo, toma cuidado, isso não existe para ver alergia alimentar. Não nunca vi isso, eu nunca vi. Tudo. Eu não vou falar aquele que o pessoal faz assim no alimento para ver se ele é bom ou não, se faz alergia ou não, para não trazer uma coisa também nada científica. Mas de cabelo, tem gente que faz assim, puxa, o alimento é bom, é alergia. Não, isso não tem base científica. Medicina Nossa, eu nunca vi isso. Medicina é
foi, é e vai continuar sendo uma ciência. Então tem que ser tudo no âmbito da ciência. E acaba que assim, a pessoa, ela faz aquele exame que não significa nada, e aí deu 10 coisas diferentes. Vai. Sabe por que vai dar? E geralmente dá o que você mais consome. Exatamente. Porque eu acabei de falar do mecanismo de tolerância. Então hoje em dia vai vir geralmente, veio pra pimentão, veio pra cebola. Meu Deus, mas eu amo cebola, eu vou ter que tirar a cebola. Deu pra frango, deu pra não sei o quê. E aí chega a pessoa desesperada no consultório, sem comer 15 alimentos, e fala, o que eu vou comer? Mas assim, você tem que comer normal. Você primeiro tem que investigar se você tem alergia. Não é esse exame, é outro. Ou se você tem sintoma. Eu falo, muitas vezes o diagnóstico não é feito nem com o exame. É sentar e conversar com o paciente. O exame é ferramenta secundária, ele ajuda, mas esse exame atrapalha, do cabelo atrapalha, colher IgE de tudo, se não tem sintoma, atrapalha. Então, todo exame ele tem que ser pontuado, ele tem que ser pensado, ver se tem indicação ou não tem. E a questão não é porque o médico não quer pedir o exame, não, gente. A questão é entender que o melhor paciente é não colher aquele exame, porque não vai ajudar, vai muitas vezes atrapalhar. Porque muitas pessoas acreditam naquilo que ela está vendo. Ela vê um exame positivo lá, meu Deus, ele falou que eu não tenho alergia, mas eu tenho exame positivo, eu tenho alergia. Se não é um bom profissional, ele não sabe explicar corretamente e fazer o paciente entender o que é aquilo, é pior para o paciente. Mais atrapalha do que ajuda, né? Sim, eu falo que se não sabe ler o exame, não pede. Exatamente. Melhor ainda. Olha, gente, muito obrigada pelo episódio de hoje. É muito importante as pessoas entenderem essa diferença, de desmistificar esses mitos todos que acontecem, tanto na internet quanto existem alguns profissionais aí compartilhando, né? Então, muito obrigada, doutora Alex. Muito obrigada, Fernanda. E por enquanto a gente vai encerrar esse episódio. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mande aqui uma mensagem e obrigada.